Que maravilha, glória a Deus. E nós vamos falar sobre uma mãe nessa tarde. Eu convido você, o Espírito Santo de Deus, para pegarmos juntos a respeito de uma mãe que tem o coração, ela carrega o coração de Deus. Alguém aí imagina quem é essa mãezona? Não. Não. Essa mãezona, ela é viva, ela é poderosa, ela carrega o Espírito Santo junto. Essa mãe é a eclésia, é a igreja do Senhor, aleluia. Nós vamos falar sobre a eclésia, essa mãe que tem a referência do Deus vivo, que carrega o coração de Deus. A eclésia é a igreja do Senhor, aleluia. Então nós vamos falar dessa mãe que é viva, dessa mãe que nós devemos sim buscar nela, né, o alimento, né, que lá em 1 Coríntios ele fala do alimento, que ele é o processo do desenvolvimento, né, de nós enquanto seres humanos. Então é na eclésia, tá, que nós devemos nos alimentar, iniciar esse momento das andadas, das caminhadas, da alimentação, do amor, enfim, é nesses braços que nós vamos falar hoje. Amém? Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, porque o coração do Senhor ele se alegra. Amém. Então a gente conhece a famosa frase, né? Coração de mãe sempre cabe mais um. Mas a eclésia não cabe mais um, não. Ela cabe todos nós. Ela cabe, ela guarda e carrega cada um de nós. Tem espaço para todo mundo. Aleluia. Então essa é a eclésia. E nós vamos ver um pouco dessas características da eclésia, né? Essa comparação da eclésia, e você faça isso na sua vida, tá? Você enquanto líder, você enquanto mãe, você enquanto uma pessoa à frente de um ministério, em frente no seu trabalho. Amém? Então nós vamos falar desse coração, né? E aí, para um pouco a gente apresentar, a gente explanar, a gente trazer essa eclésia, a gente fazer o comparativo, vejam só como a gente vai ver que é parecido com a mãe da gente. Porém, tem algumas características, carrega algumas características distintas. E aí, esse coraçãozão de mãe que a eclésia ela carrega, que cabe todo mundo e mais um pouco, cabe o mundo todo, cabe o planeta, eita Deus lindo. Isso faz dela a representação de Deus aqui na terra, através de nós, que fomos renovados pelo Espírito Santo. Hoje nós somos essa eclésia. Gente, não é o espaço físico, mas a presença do Espírito Santo revelada em cada um de nós. Aleluia. Essa é a eclésia. Essa é a poderosa eclésia. Um Espírito. Um só Espírito transformando o ambiente. Não é o ambiente que transforma, mas somos nós no ambiente. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós somos essa igreja viva, né? A própria palavra do Senhor diz, se 2 ou 3 estiverem ali presentes, pode falar, pode pedir o que quiser, porque eu vou atender. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos esse ventre maravilhoso e poderoso do coração de Deus. Aleluia! Comemore e adore ao Senhor com suas palavras. Ele está aqui. Então, nela nós temos a extensão dos braços e do colo do nosso Pai. Entre nós. Não é no meio, não, é entre. É a ligação, nós somos a ligação do coração de Deus. Quando nós nos unimos em um só propósito, em um só espírito, nós somos um grande coração. Aquele coração que cabe todos nós. Cabe até quem não conhecemos. Aleluia. Esse é o coração da eclésia. Essa é uma mãezona. Glória a Deus. E assim como as mães, nós mães, né? Ou você pai, mas hoje nós estamos tratando exatamente desse coração de mãe. Então, assim como as mães, a eclésia, a igreja, ela possui características muito fortes. E aí eu peço a você que faça uma reflexão. Que traga à memória assim, as características fortes da igreja do Senhor. Ela também possui algumas fragilidades. E aí você me pergunta, a eclésia, ela possui fragilidades? Possui. Porque a eclésia, ela trabalha com o humano.
E aí, quando a gente trabalha com o humano, porém, essa mistura, nós temos a mistura do divino, o Espírito Santo. Veja só o nosso DNA, o DNA poderoso. O divino, esse DNA que nos gerou, né? Nesse DNA tem um propósito, tem um monte de coisa, a genética do céu. Mas nós possuímos, como seres terrenos, nós possuímos as fragilidades e apresentamos, enquanto igreja, essas fragilidades. Mas isso não nos faz menores, isso não nos faz frágeis, mas nos dá a responsabilidade de combater, de andar, de prosseguir, de avançar. Entendendo qual é o nosso propósito aqui, enquanto eclésia. O pastor trouxe a questão do ajudar, do se colocar. Isso é uma grande característica da eclésia, a empatia. Né? O se colocar, esse nome bonito, né? Ele tem um grande propósito, se colocar no lugar do outro. Então, diante dessa junção, nós vamos ver algumas características, e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nos estamos no mês das bem-aventuranças, e Deus é poderoso. Nós vamos ver lá Mateus 5. No capítulo 5, no versículo 10. Hoje nós vamos nos apropriar desse versículo 10. E aí você vai viajar comigo e com o Espírito Santo conduzindo você nessa viagem. Para a gente se colocar. Lembre que a palavra é para você, não pensa no outro não, tá? A palavra que é derramada aqui do altar vai molhar os seus pés. Mateus 5, versículo 10. Felizes as pessoas que sofrem perseguições, por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Bem coerente com a eclésia, bem coerente com o coração de mãe, sofre perseguição, mas que tem o propósito de fazer a vontade de Deus. Amém? A doutora trouxe aqui, as crianças, os filhos são herança do Senhor. Está lá em Salmo 127, versículo 3, que o Senhor nos deu presente, que são os filhos. Esses presentes somos vocês, que somos nós que constituímos a eclésia. Nós somos o grande presente do Senhor, exatamente vindo do coração dele. Então, privilegiados somos nós que fazemos parte do coração de Deus, nascidos do ventre do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A igreja do Senhor está viva. Aleluia. Glória. É isso aí. Então, diante dessas situações, desse sofrimento, das perseguições, né? Isso são situações desafiadoras, que para nós que estamos no ano da palavra profética crescimento, né? Ela vem causar um grande impacto nesse momento de crescimento. E Deus é lindo, porque Deus ele vai unindo, ele vai fazendo as ligações necessárias para que ele nos ajude em palavras, como passar pelas situações difíceis, como passar pelas perseguições, com a motivação e a intenção correta, que é fazer a vontade dele. Amém? E aí, a mãe eclésia, ela assume, assim como a mãe biológica, enquanto a mãe terrena, a mãe daqui, ela assume esse papel de nos encorajar e nos ajudar nessa caminhada. Caminhada que não é fácil. E para quem é mãe sabe, ensinar os filhos a dar os primeiros passos é algo difícil. Você está pegando ali aquela criança do zero. Você não sabe o que é que ele gosta, você não sabe o que oferecer, né? Mas aí tem ajuda, né, de outros. Outras pessoas vão ajudar você vão colaborar para o crescimento, né, daquela criança, daquele ser. Assim também a igreja do Senhor. Ela não trabalha sozinha. Ela trabalha em conjunto. Ela é uma ligação de corpos com funções diferentes que alimentam outros, que instruem outros. Aleluia. Glória a Deus. Então, como facilitadora nesse processo,
né, nesse processo de alimentação, de cuidado, de correção, instrução, a eclésia ela não vai pular etapas. Essa grande mãe ela não vai pular as etapas do desenvolvimento que os seus filhos eles precisam ter. Não se engane. Porque o Espírito Santo, que move o ventre da eclésia, ela vai direcionar. Então, não seja enganado achando que você deve pular etapas. Isso não provém do Espírito Santo. Ajuste. A eclésia ela deve estar ajustada às etapas que precisará passar. E nós devemos começar mesmo dos primeiros passos. São os primeiros passos que vão nos levar lá para o alto. Aleluia. Glória a Deus. Então, porque a eclésia, ela apresenta também uma função social, como a mãe. A gente acha que o papel da mãe é simplesmente o papel afetivo, né? Das suas necessidades. Não, eu estou ali para cumprir a minha função de cuidadora, mas a mãe, a eclésia, ela está muito acima. Ela tem uma função social. E nós, mães, também temos. A igreja, ela tem o papel social de nos posicionar como cidadãos do céu. Ela vai nos posicionar diretamente, entendendo a vontade de Deus, que nós lemos, tá? Ela vai nos direcionar, porque nós temos um foco, que é o reino dos céus. Então, ela vai nos posicionar nesse caminho. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela se torna adulta, ela não vai se desviar. A palavra de Deus que diz que ela não vai. Então, não pulemos etapas. Enquanto filhos, enquanto ligações na eclésia, enquanto eclésia, porque a eclésia somos todos nós, não pulemos etapas. Nós precisamos estar no caminho para nos tornarmos esses cidadãos. E isso é um processo. Isso não vai acontecer se eu pular, não, eu já posso passar para isso, não. Aceitemos o nosso processo de transição, porque Ele é que vai nos ajustar no crescimento. Amém? Então, além dessa função social de nos tornar cidadãos do céu com foco na vida eterna, a eclésia ela também tem a função afetiva. E a essa função afetiva nós carregamos enquanto palavra, amar com excelência. Nós que estudamos aqui o início, né, nós vimos a questão da visão, não foi isso? Da visão da igreja, da eclésia, amar com excelência. E o pastor trouxe aqui muito bom o ajuste. Amar com excelência não é fazer o que eu não posso, não. Mas é fazer o que eu sei. E fazer com qualidade. É esse amor que a eclésia, esse amor com excelência que a eclésia ela oferece. Essa necessidade de amar o outro. Porque um dia a eclésia me acolheu. A igreja um dia me colocou no colo e me amou. Então, é essa a função afetiva da eclésia. É amar com excelência. É amar dentro das minhas possibilidades, entregando aquilo que um dia foi entregue a mim. Então, nós devemos caminhar dentro desse ventre com essas características. Amém, povo santo? E aí o amor com excelência, eu já acabei de dizer, ele também tem quando eu amo com excelência, eu estou me entregando. Eu estou dando aquilo que um dia foi dado a mim. Então, características importantíssimas. Ela vai, enquanto função social, ela vai me tornar cidadão do céu, porque o foco, a chegada final, é a vida eterna. E como laço afetivo, ela me torna aquele amante excelente, aleluia. E aí eu vou me entregar. Isso vai acontecer tão naturalmente, porque é o Espírito Santo que vai dizer. É o Espírito Santo que vai revelar, é Ele que vai te dizer, que vai te fazer, que vai trazer esse olhar minucioso, esse olhar doce de amar e de se entregar. Amém?
E algo muito importante. Isso não vai ser algo escandaloso, não, tá? Isso vai acontecer é tão natural que é de um simples ato, de um abraço, de uma preocupação. O que é que está acontecendo? A gente acha que é só o Deus te ama, Jesus te ama. Não. Não são palavras apenas, mas ações. É olho no olho, é sentar, é dizer, vem cá. A mãe eclésia, ela trata dessa forma. Ela vai te olhar por dentro, coisa que nós mães não conseguimos ver. Mas a eclésia, através do Espírito Santo de Deus, ela tem esse poder, aleluia, de te olhar por dentro e dizer assim, eu sei o que tu tens. Porém, ela não vai forçar. A mãe dá uma forçada na gente, né? Imprensa a gente na parede. A mãe da gente, ela imprensa a gente. O que tu tem, menino? O que tu tem, menino? O que tu tem? A eclésia. Ela pode até dizer assim, né, pastor? Tá tudo bem, né, pastor? Se identifica, Doniane. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem mesmo, não é verdade? Ela tem esse olhar. É o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele não quer te deixar fora dessa eclésia, ele quer te abraçar. Aleluia. E aí a mãe também ela assume o papel social, enquanto mãe. Nós, mães terrenas, que estamos cuidando temporariamente da criança, né? Porque um dia ela vai caminhar com as próprias pernas, a gente não pode esquecer disso. Os filhos não são para nós. A palavra do Senhor diz que a gente prepare a criança. Tem versões que dizem filhos. Por quê? Porque enquanto igreja somos todos filhos. Certo? Mas eu gosto dessa versão. Ensina a criança no caminho. Porque ela vai olhar para todos. Não vai dirigir os olhos só para Adriele e Eloá, não. Ela vai dirigir os olhares para todos que estão dentro dessa eclésia. E aí, enquanto mamães, nós, função social, porque mãe tem função social. A mãe, ela só quer apresentar características afetivas, mas é muito mais além disso. Posiciona os filhos dentro de uma consciência do seu papel enquanto cidadão. Então, eu não posso... O próprio Jesus disse, pai, eu vou, mas eles precisam ficar. Eles precisam ficar, porque eles precisam mostrar os meus passos, eles precisam apresentar quem eu fui. Então, assim nós somos com os nossos filhos, torná-los cidadãos, conscientes. Hoje minha irmã estava estudando valores éticos, conscientes do que é ético, do que é moral, do que a minha reflexão, o meu senso crítico, é para apresentar isso às nossas crianças. Não colocá-las embaixo do nosso sovaco, né? E não pode. A gente é mãe, a gente às vezes faz isso, às vezes faço isso. Mas não é o nosso papel. É muito mais além disso. É prepará-los para algo muito maior, que é caminhar com os pés, com os seus pés. Não torná-las dependentes de nós, mas ver em nós passos de firmeza, para que elas caminhem também. Amém? E o papel afetivo dessa mãe, nós... Necessidades emocionais, o carinho, né, o amor, a atenção, os cuidados básicos, essas características que nós, mães terrenas, apresentamos. Amém, povo santo? Glória a Deus. Então, veja a responsabilidade. Veja o nosso papel social, enquanto mãe biológica, enquanto o meu papel social dentro da eclésia. Amar sem ver a quem. Então, nós precisamos ampliar essa visão de maternidade ou de paternidade. Não só são os meus, mas são todos, sem distinção. Amém? Amém, povo santo? Aleluia! Amém, glória a Deus. Então, ela vai nos proporcionar os atributos necessários para um crescimento espiritual saudável. Porque a eclésia, ela vai favorecer um crescimento espiritual. Ela vai te colocar, te aproximar do céu. É essa a função da eclésia. Te aproximar do céu. E que você caminhe nos passos corretos. O que passar disso ou faltar, vai se configurar num crescimento espiritual adoecido.
Então, enquanto eclésia, a gente deve ter todo o tempo a condução, ela deve vir do Espírito Santo. O que faltar ou passar disso vai nos tornar espiritualmente adoecidos. E isso é gravíssimo, porque a gente não sai do lugar. Ou a gente retrocede ou a gente paralisa. Misericórdia, né? Então, dando continuidade, a mãe eclésia, diante de tudo isso que a gente viu, a mãe eclésia ela não vai passar a mão na nossa cabeça, como nós passamos muitas vezes. Minha mãe mesmo nunca passou. Eu apanhava até quando não tinha motivo. Mamãe não passava. Né? E a mãe eclésia, ela tem uma conduta vindo da vontade do Senhor. A condução dela, ela vem do centro da vontade de Deus. E isso quer dizer que ela vai andar na verdade. Ela vai andar na verdade. Então, ela não vai passar a mão na cabeça, não. Não vai. E aí, por quê? Porque a prioridade dela é que cheguemos a uma maturidade. E essa maturidade é para que alcancemos o reino dos céus, a vida eterna, o pleno descanso e uma festa poderosa que vai ter. Porque eu fico vibrando com a festa no céu, aleluia. E nos lançará para o alto quando estivermos prontos. Então não pulemos etapas, porque ela quer nos lançar lá de cima e que a gente voe com autonomia, não presos a ninguém, não presos a costumes, não presos a valores errados, mas conscientes de que a vontade de Deus, ela deve ser o ponto principal da nossa caminhada. Amém? E aí, meus queridos, outra diferença entre nós e a eclésia é exatamente a questão de filhos preferidos. Eu costumo dizer assim, mães costumam dizer que não tem filhos preferidos, mas muitas têm sim. Tem, isso é muito visível, tá? Isso é visível e sensível aos filhos que acreditam não ser preferidos, tá? E aí, a eclésia ela não tem preferência de filhos, porque sua maternidade ela foi construída numa base de referência, não de preferência. Certo? Nós temos a referência. Vamos ler essa referência lá em Mateus. Mateus 16, 18. Vamos ler aí comigo. Não há filhos preferidos no ventre, porque o ventre ele não escolhe, mas ele tem a referência. Amém? Mateus 16, 18. Diz, portanto, eu lhe digo, você, Pedro, e você diga seu nome, você, e sobre esta pedra, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Olha a eclésia aí. E nem a morte poderá vencê-la. Olha a referência, esta pedra. O ventre é construído na rocha, é firmado, a placenta está lá, sustenta pela rocha. Então não há preferências na eclésia. Há um ponto de referência. E esse ponto de referência foi o canal que nos levou para o céu. O sacrifício de Jesus. E ele apresentou a Pedro exatamente esse ventre. É aqui, ó. É aqui, é nesta rocha. É aqui que tu vai construir. São aqui que teus filhos sairão fortes, sadios, saudáveis. Aleluia. É desse ventre. Então, meus queridos, dentro da eclésia não há preferências. Há referência. Seja você a referência dessa eclésia. Porque o Senhor, Ele está te constituindo referência. Aleluia. Então não diga que você não é. Porque você é. O Senhor disse a Pedro, você é Pedro. Ele está dizendo assim, você é a referência minha, Pedro. Você dentro do meu ventre foi gerado para ser igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí nós vamos exatamente chegar a mais uma vez a característica de que nós somos filhos, sim, com características diferentes. Mas somos singulares na nossa imperfeição. A fragilidade humana.
que a gente viu lá no início. A Bíblia diz que todos pecaram. Vamos ler. Romanos 3. Vamos ler. Vamos lá para Romanos agora. Romanos 3, 23 e 24. Nós somos iguais em nossas imperfeições, com características totalmente diferentes, por isso que nós somos corpo. Mas nós somos imperfeitos diante da grandeza de Deus, imperfeitos pelo pecado. Amém? Romanos 3, 23 e 24. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita. Aceita quem? Todos. Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus. Todos com características diferentes, porque Deus não queria ninguém igual. Mas o que nos tornava singular é a nossa imperfeição. Aí está lá a genética da nossa fragilidade. Amém? E aí, a gente está encerrando, a gente não deve alterar esse processo. E, gente, isso é tão grave. O processo de filho querer tomar o lugar da mãe. E aí o que eu digo é pular etapa, é a concepção que não é natural. É uma perspectiva totalmente atropelada, vai atropelar o seu crescimento. Eu sou filho. Eu não sou mãe. A mãe é a eclésia. E eu sou eclésia, mas eu sou filho da eclésia. Eu vim do ventre da eclésia. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente alterar esse processo natural, num processo espiritual, né, a gente falando espiritualmente da eclésia, se a gente alterar esse princípio, estaremos alterando as perseguições do ser perseguido para perseguidor. Gente, isso é muito forte. E é muito sério. Quando a gente altera, porque a gente está caminhando com a eclésia. Quando eu me coloco no lugar que não devo me colocar, eu saio do ser perseguido e me torno perseguidor dentro da eclésia. Gente do céu. Olha que crescimento adoecido. Misericórdia. E aí o ato da perseguição, a perseguição, ela é para que se cumpra o quê? A vontade de Deus. Então a perseguição, ela vai cumprir o seu propósito. A perseguição, ela precisa cumprir o seu propósito. Agora, qual a concepção, o conceito de perseguição que nós temos? Que perseguição é essa? Então, ela cumpre o seu propósito quando ela atropela a minha vontade. Ela vai cumprir o seu propósito, a perseguição. Porque ela vai me tirar da comodidade. E aí você pensa, quando a gente viu aqui a aula com a pastora, a gente viu o espírito sobre e o espírito dentro. E aí quando eu estou andando, é como se tivesse, ela já deu várias vezes essa mensagem aqui. Quando eu digo sim e continuo com o espírito dentro e sobre, é a vontade do Senhor que vai prevalecer. É cada passo pensando na vontade do Senhor. E o mundo, esbarrando, sendo perseguido. Vocês conseguem ver essa imagem? Eu aqui sendo atropelada, mas eu continuo a caminhada, porque a vontade do Senhor é que nós cheguemos à vida eterna. É o reino dos céus que precisa ser alcançado, não as minhas vontades. Então nós precisamos entender o que é perseguição. A mamãe eclésia, ela vai instruir para que a gente perceba quando a perseguição, ela é verdadeiramente real. Quando acontece a perseguição, o Espírito Santo, ele vai falar. Ou quando ela é simplesmente fruto da minha irresponsabilidade. E aí a gente confunde muito isso. Vou dar um exemplo. Fora da eclésia. Eu chego todos os dias atrasado no meu trabalho. Todos os dias. Aí o patrão chega para mim e diz assim,
Elis, poxa, todos os dias tu chega atrasada. Aí eu vou dizer porque ele está me perseguindo ou é irresponsabilidade minha? Irresponsabilidade minha. Então a gente tem que parar de comparar. Essa perseguição vai de encontro às minhas vontades. Mas a minha irresponsabilidade, as minhas atitudes irresponsáveis, eu estou me tornando perseguidor. Botando coisa, não estou sendo dirigido pelo Espírito Santo. Não estou sendo dirigido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele me torna consciente dos meus atos, não inconsciente. Então a gente precisa deixar isso muito bem. A perseguição, ela é importante para que se cumpra a vontade de Deus. E aí me chamaram a ver eu acho que Leide vai me lembrar disso. Eu acho que Leide vai lembrar do que eu vou dizer. Gente, toda vez que acontecia alguma coisa errada, contrário, eu comemorava. Lembra disso, Leide? Eu dizia, glória a Deus. Luciano, acho que também lembra disso. Eu, glória a Deus, glória a Deus. Aí a menina ficava se olhando. Glória a Deus, porque se está acontecendo isso, é porque eu estou no caminho certo. E as meninas ficavam morrendo de rir. É porque eu estou no caminho certo. Mas, Elis, eu estou no caminho certo. Isso é Espírito Santo. E a palavra em Mateus 5, mais abaixo, ele diz assim, nos versículos adiante, ele vai dizer, fique feliz. Se você for perseguido, se você for insultado, se alegre. E a gente deve comemorar mesmo, não é se amuar, porque aí eu estou sendo perseguidor, eu vou parar. E a vontade do Senhor, ela não vai se cumprir. Eclésia é para amadurecer. Não é para estar de mimimi. Eclésia é para crescer, porque a eclésia, ela tem um alvo. E Jesus, ele pode voltar a qualquer tempo, a qualquer momento, a qualquer hora. E o Senhor diz que ele quer levar a igreja. Ele não quer levar só um ou outro. Ele quer levar a igreja. Amém? E a reflexão que eu deixo é se você está sendo perseguido, de fato, por causa de quem? Ou para quê? Se você está sendo mesmo perseguido com o propósito do cumprimento da vontade de Deus, para que alcancemos ao reino dos céus, você vai entender se de fato você está sendo perseguido por você mesmo, ou se a perseguição está no centro da vontade do Senhor. E aí eu deixo essa reflexão, para que você pense durante a semana, que o Espírito Santo, ele incline seu coração a perceber o que é de fato a perseguição do Senhor. E essa perseguição, ela vai gerar alegria, porque nós estamos no caminho certo. Essa perseguição, ela não vai nos enfraquecer, ela vai nos tornar filhos fortes. Às vezes a gente diz assim, a mãe diz, eu sou muito forte, não sei o quê, né? Por causa das perseguições que ela sofreu. E as perseguições não tornou ela amarga, não. Tornou ela forte. E ela chega para o filho e diz assim, você vai conseguir. Eu duvido uma mãe chegar e dizer, você não vai conseguir. Lalala. Não vai. Mãe de verdade, ela vai dizer, levanta, menino, para de chorar. Te ergue. Eu falaria assim. Tem mãe que vai dizer, ô meu filho, né? Cada um com o seu jeito. Não é verdade? Mas ela vai fortalecer para que ele cresça, para que ele amadureça, para que ele não dependa dela. Ele não dependa dela. Mas ele seja um firme, ele seja um filho que entenda os passos que ela dá. E aí aqueles passos, ele que está aqui, ó, porque ele vai vir. Porque a eclésia, ela não puxa. A eclésia conduz. E aí ele vem nas marcaduras dos pés dela. Porque a gente está indo nas marcaduras do grande rei. E ela vem, ó. Esses são os passos que a eclésia, ela deve dar. Que a mãe, ela deve ser. Que ela deve corrigir, sim. Não passar a mão na cabeça.
Que a própria palavra do Senhor diz que quem ama, corrige. Lógico que a gente tem que ver a forma, porque remédio não é dado igual para cada um. Cada um, porque pode ser alérgico, né? Então, as correções, elas devem ser dadas de acordo com as características de cada um. Porque eu sou singular. Mas que as correções, elas precisam ser realizadas, porque isso é omissão. Se as correções não forem feitas, nós seremos omissos. E nós, como os líderes, como mães, como pais, todos nós seremos cobrados. Todos nós. Então, que é para a gente martelar mesmo. Entendendo que o propósito do diabo, porque até aquele miserável, ele tem propósito. O diabo, o propósito dele é tornar o ventre da eclésia estéril. Ele quer parar a obra do Senhor. Ele veio para cá com o propósito de acabar com a eclésia. A pastora sempre diz aqui, não é o meu carro, a minha casa, as minhas filhas, não. É deixar o ventre da eclésia estéril. A eclésia ela não vai não vai ser mais fértil. E aí nós devemos estar atentos. Muito atentos, direcionados pelo Espírito Santo. Porque a eclésia, meus queridos, a eclésia ela é conduzida pelo Espírito Santo. Não é a minha vontade, não é a vontade do pastor, não é a vontade da pastora, não é a vontade de fulano e cicrano. Mas é o Espírito Santo. E quando a gente vê o resultado é maravilhoso. Porque foi o Espírito Santo, no tempo dele, que vai ordenar tudo. Colocar cada filho no seu lugar. Dizer, olha, agora meu filho está sendo isso. Meu filho agora está sendo isso. E se alegrando com o progresso do filho. Porque a eclésia, ela comemora. A eclésia é uma mãe feliz. Glória a Deus.